eu quero lhe fazer uma pergunta. Você acha que já estamos vivendo o fim dos tempos? Você acredita que o livro de Apocalipse já começou a ser cumprido? As pessoas têm se feito essa pergunta porque em um pequeno espaço de tempo, uma série de coisas vem acontecendo. Nós estamos vivendo pandemias, mais precisamente o coronavírus. Nós temos visto uma nuvem de gafanhotos e agora uma tempestade de areia. Muitas pessoas têm se perguntado se isso de fato é o fim dos tempos, se de fato nós estamos vivendo o período escatológico. Continue neste vídeo. Hoje eu estarei falando sobre sinais do fim dos tempos. Eu sou o Railton Reis, este é o canal Papo de Teólogo. Se você ainda não é inscrito neste canal, não deixe de fazer a sua inscrição, deixar o seu comentário e deixe o seu like para que possamos estar crescendo e tendo maior alcance. As pessoas elas têm uma disposição muito grande quando o assunto é o fim dos tempos. As pessoas elas gostam desse conteúdo. Muitas pessoas investigam o fim dos tempos. Alguns com maior academicismo e outros de forma mais avulsa. Mas enfim, as pessoas têm apreço por esse tipo de conteúdo. Porém, isso tem gerado um problema. As pessoas com desejo de conhecer o fim dos tempos, elas têm interpretado o livro de Apocalipse de uma forma muito avulsa, sem nenhum critério. As pessoas têm lido esse livro e têm interpretado ao seu bel prazer. Precisamente, 2 versículos relacionados com o fim dos tempos têm sido usados pelas pessoas para afirmarem que nós estamos vivendo o período escatológico ou o período apocalíptico. Eu quero estar aqui neste vídeo fazendo menção de pelo menos estes 2 versículos. Vamos acompanhar o primeiro versículo. Ele está localizado em Mateus 24, em um sermão conhecido como sermão profético. Nesse sermão, o Senhor Jesus Cristo, ele vai descrever sinais que estão reservados para um determinado tempo. E um desses textos está localizado em Mateus 24 e verso de número 7. Observemos como está escrito: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Observe que a expressão pestes, localizada no verso de número 7, tem feito as pessoas associarem com a pandemia, com o coronavírus. As pessoas têm dito, Cristo anunciou que haveria um tempo, que haveriam guerras, que haveriam fomes e que haveriam pestes. Então as pessoas têm acreditado que essas pestes mencionadas por Cristo no sermão profético é uma citação ou uma profecia para o coronavírus. Mas não para por aí. Um segundo texto que tem sido muito usado para uma tentativa de identificar o nosso tempo como período apocalíptico está localizado em Apocalipse, capítulo de número 9. Vejamos o texto. Apocalipse, capítulo 9, verso de número 3 ao verso de número 4. Está escrito assim: da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra e lhe foram dado poder como dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem a relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Apocalipse 9, do 3 ao 4. Esses 2 textos são os principais, são aqueles que têm sido mais usados porque estão parecidos ou estão de acordo com coisas que têm acontecido em nosso tempo. Agora nós temos que nos perguntar, como entender esses textos? Será que pelo fato de aparecerem um nome pestes e gafanhotos e no nosso tempo essas coisas ter aparecido é um sinal de que esse texto tem sido
cumprido essa interpretação correta, nós vamos aqui ver qual o caminho correto para interpretar textos escatológicos ou textos apocalípticos. A primeira coisa que nós temos que entender é que existem pelo menos 3 escolas ou 3 formas diferentes de interpretarmos os textos escatológicos. Existem pelo menos a escola conhecida como preterismo, a segunda escola conhecida como historicismo e a terceira escola conhecida como futurismo. O preterismo é a forma de você ler os textos escatológicos e interpretá-los como tendo acontecido no passado. A escola preterista é aquela que, quando lê os textos apocalípticos, eles dizem que essas coisas se cumpriram no dia do apóstolo João. Por isso que o nome é preterismo, que vem de passado. Então, essa escola pretende interpretar como já tendo acontecido no passado. Já a escola historicista, eles já interpretam como acontecendo ao longo da história. Enquanto a escola preterista diz que essas coisas já aconteceram, a escola historicista tem dito que elas estão acontecendo. E em terceiro lugar, a escola mais conhecida e mais adotada pela maioria dos cristãos, a escola futurista, que é aquela que diz que os eventos apocalípticos, eles ainda hão de se cumprir. Eles só começarão a se cumprir a partir de um momento exato. É por isso que o nome é futurismo, porque está ligado com o futuro. Então, na escola futurística ou no futurismo, a ideia é que esses eventos, eles vão acontecer, mas eles só acontecerão em um determinado tempo no futuro. Então, partindo pelo viés da escola futurista, no estudo escatológico, é que eu irei desenvolver a nossa perspectiva nesse vídeo. Então, a primeira coisa que precisamos entender para compreender a correta interpretação desse livro, que ele está dividido em pelo menos 3 grandes partes. Nós temos a primeira parte, que são as coisas que João estava vendo. A segunda parte, as coisas que estariam acontecendo, mas nos dias de João. E a terceira parte, as coisas que ainda iriam acontecer. Você vai ver que o próprio Cristo, ele vai fazer menção a esses 3 tempos no capítulo de número 1. O Senhor Jesus Cristo vai dizer para João: João, escreve as coisas que tem visto, as coisas que são e as que hão de acontecer. Então, o próprio Cristo está descrevendo essas grandes partes. Então, podemos dizer que do capítulo 1 até o capítulo de número 3 são as coisas que João estava vendo e as coisas que estavam acontecendo, as coisas que viste e as coisas que são. E a partir do capítulo de número 4 em diante, nós começamos a ver o período que ainda iria acontecer. Uma grande ressalva é que, de fato, a grande tribulação só vai começar no capítulo de número 6. Então, do capítulo de número 1 até o capítulo de número 5, nós não temos ainda uma descrição do período tribulacional. Esse período, ele só vai de fato iniciar a partir do capítulo 6 de Apocalipse e vai terminar no capítulo de número 19. A partir do capítulo 20 até o capítulo 21 são os últimos estágios para que de fato a eternidade seja implantada e que os salvos possam de fato desfrutar dela. Então, entendendo isso, toda a nossa compreensão ficará mais clara, porque se nós pensarmos no capítulo de número 9, que é o texto onde descreve a vinda dos gafanhotos no período tribulacional, nós vamos entender que essa vinda está dentro do período tribulacional. E se o livro de Apocalipse só começa no capítulo de número 6, então todas as coisas têm que acontecer primeiro. E aqui nós aprendemos uma segunda etapa. Além do livro de Apocalipse ter essa ordem que o organiza ou que o divide, o livro de Apocalipse ele está acontecendo em uma ordem
cronológica. Então, o capítulo 6, ele de fato é o início da grande tribulação. Então, a ordem do livro de Apocalipse está de acordo com seus capítulos. Ou seja, o capítulo de número 9 só vai começar a se cumprir se o capítulo 6 já tivesse cumprido e se o capítulo 7 já tivesse cumprido e consecutivamente. Então, pensemos. É só no capítulo 6 que o anticristo é manifestado. Então, para o capítulo 9 cumprir-se, o anticristo tem que se manifestar, porque no capítulo 6 ele já aparece. Então, o que tudo indica é que o 9 ainda não se cumpriu, porque nós ainda não estamos vendo um homem que está fazendo aliança com o mundo inteiro. Uma terceira coisa que está ligado com a escola futurista, que é a escola que a maioria dos cristãos adota, o livro de Apocalipse, ou mais precisamente, o período tribulacional que começa no capítulo 6, ele só vai de fato começar a ser cumprido depois de um evento importante. Eu estou falando do arrebatamento da igreja. Então, o arrebatamento da igreja é o evento oficial que vai dar início ao período escatológico ou ao período tribulacional. Enquanto a igreja não for arrebatada, os capítulos escatológicos não começarão a ser cumpridos. Por que eu estou dizendo isso? Quando você vai fazer uma leitura atenta das cartas que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, Paulo vai dizer que um detentor está prendendo o anticristo para que ele não se manifeste. Mas o texto diz que quando esse detentor ser tirado, o ministério da iniquidade vai começar. E por que o Espírito Santo, que é o detentor, vai ser tirado da terra? Um evento que vai, de fato, ilustrar esse acontecimento é o arrebatamento da igreja. Com esse evento, o Espírito Santo será tirado da terra para participar com a igreja de todas as bênçãos escatológicas. Então, de fato, o Espírito Santo vai sair da terra para estar com a igreja nos céus e isso vai fazer com que o anticristo se manifeste. Então, o período escatológico, ele depende do arrebatamento da igreja. Enquanto a igreja não for arrebatada, nenhuma profecia, nenhum acontecimento escatológico vai ser iniciado. Então podemos dizer, em linhas gerais, que os dois textos que eu fiz a leitura no início, eles estão reservados para o período escatológico. Eles estão reservados para a grande tribulação. Mas a questão é que esses períodos nunca começaram, é que a grande tribulação nunca foi iniciada. Porque eu sei que o arrebatamento ainda não aconteceu. Enquanto o arrebatamento da igreja não acontecer, o período escatológico não vai ter início. Então, não se preocupe, não crie pregações com cunho de terror, anunciando que as trombetas, anunciando que os selos, anunciando que as taças, que os flagelos já começaram a ser derramados, porque essas coisas só começarão a se cumprir depois do arrebatamento da igreja. Porém, você pode me perguntar, mas por que o texto está exatamente com o que está se cumprindo nos nossos dias? Nós temos que lembrar que coisas acontecem como pré-anúncio. Então essas coisas que acontecem hoje apenas mostram, apenas pré-anunciam que de fato aquilo que Cristo disse vai se cumprir. Não quer dizer que nós já estamos, mas está mostrando para as pessoas de hoje que essas coisas hão de fato de acontecer com maior intensidade naqueles dias. Tudo bem? Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, possa ter esclarecido. Eu quero te convidar a assistir outros vídeos que nós já temos nesse canal e que Deus em Cristo possa estar lhe abençoando.